Então, nós estávamos conversando, né, sobre a querela nulitatis, que é o tipo de demanda que se utiliza quando existe um defeito na citação ou quando a citação ela não ocorre. O processo anda todo na revelia do réu e, ao final, tem-se uma decisão contrária ou em desfavor do réu, certo? Aí, para rescindir, para requerer a declaração de nulidade daquele processo, daquela decisão judicial, a gente entra com essa demanda de querela nulitatis, certo? A citação, ela é efetivamente a condição de eficácia do processo em relação ao réu. Vocês já viram, efetivamente, nas cadeias de processo civil anteriores, como é a formação do processo, né? Que o processo ele existe a partir da sua propositura e ele vai se tornar eficaz em relação ao réu após a citação, certo? Então, a citação ele tem dois efeitos. A citação tem o efeito de eficácia do processo em relação ao réu, a partir dela, e validade dos atos que em relação ao réu, os atos que vierem em subsequência. Ou seja, citação tem duas funções. A função que ela é uma condição de eficácia do processo em relação ao réu, ou seja, o processo existe a partir da sua propositura, mas ele só vai ter eficácia em relação ao réu após a citação. E o segundo é que a citação ela vai trazer validade, é uma questão de validade dos atos subsequentes após a citação em relação ao réu. Antes da citação, né, chegou o momento da citação, ela não ocorreu, aqueles atos que foram efetivamente produzidos sem que ela tivesse ocorrido serão inválidos, certo? Como no caso do processo que nós estávamos conversando no vídeo anterior, os atos que se sucederam após a citação defeituosa do réu serão tidos como inválidos. Eles não poderão ser efetivamente reaproveitados. Por quê? Porque a partir daquele momento em que o réu deveria ter sido citado, regularmente citado, e não foi para frente, todos os atos só serão válidos se tiver ocorrido uma citação válida, certo? Diferentemente da ação rescisória, que veremos mais à frente, que tem um prazo de 2 anos para sua propositura, que nós vamos ver como é que se conta esse prazo, tudo direitinho. A querela nulitatis não tem prazo para sua propositura, certo? Por se tratar justamente do serviço transrescisório, e não existe prazo para sua propositura, de modo que pode ser proposta essa demanda em qualquer momento, a qualquer momento, certo? Nesse caso, e por que isso, né? Nós já explicamos o que é querela nulitatis, quando é que ela pode ser utilizada, mas a gente precisa entender efetivamente por que essa querela nulitatis é tão importante, por que esse vício transrescisório ele é tão grave. E não existe motivo maior do que a impossibilidade do réu de poder efetivamente se defender. A inexistência da triangularização correta do processo, que acarretou, em outros termos, a quebra, né, a violação do direito do contraditório da ampla defesa. A partir do momento em que eu sou rei de uma ação e não tenho condições de saber sequer que aquela ação existe, porque eu nem fui citada, ou se fui citada foi de forma irregular, que efetivamente eu não tive esse conhecimento, efetivamente eu não vou ter como me defender das alegações que são feitas naquela demanda. E provavelmente, correndo a minha revelia, aquela ação judicial, eu vou sofrer a condenação de decisão judicial que me vai ser desfavorável. Então, não há nada mais grave do que aquela pessoa que está sendo demandada no processo não ter sequer conhecimento de que existe aquele processo contra ela e não ter a oportunidade de efetivamente se defender. Então, diante da importância, né, da citação, da triangularização do processo, efetivamente
dos princípios previstos não só na Constituição Federal, que é a contraditória ampla defesa, mas também dos previstos no próprio Código de Processo Civil, cooperação, boa-fé, né? De todos os princípios que permeiam efetivamente o processo civil, verificamos que a citação ela é algo importantíssimo, imprescindível para que o processo ele tenha seu curso normal e tenha sua validade. E qual é o procedimento da querela nulitatis? Como é que se dá essa impugnação à decisão judicial nesse caso e esse levantamento dessa alegação de nulidade? O procedimento é aquele procedimento previsto para impugnação do cumprimento de sentença. Como vimos anteriormente, a querela nulitatis está prevista justamente nos artigos 525, parágrafo 1º, inciso 1º, e 535, inciso 1º, todos do Código de Processo Civil. Então, o procedimento adotado para se impugnar uma decisão judicial em que efetivamente ocorreu a revelia, o processo ocorreu a revelia, por uma ausência de citação ou por uma citação defeituosa, vai ser alegado justamente quando, nesse caso do meu cliente, ele foi, quando vai conseguir intimar ele? No momento do cumprimento da sentença, para que ele efetivamente cumpra o que foi determinado e entregue os documentos dos quais ele foi condenado a fazer a exibição. Então, nesse caso, a gente vê que, nesse momento da execução, quando eles se deram ao trabalho de efetivamente buscar o requerido, é que ele vai ter a oportunidade de, no momento da impugnação, né, cumprimento de sentença, alegar o vício, a nulidade da citação. E esse procedimento a ser adotado para se levantar esse vício transrescisório através da querela nulitatis, certo? E aí a gente discute um pouquinho dos doutrinadores, porque efetivamente quando a gente olha os artigos 525 e 535, nós verificamos que são decisões que se tratam de cumprimento de sentenças, né, de decisões que prevêem uma obrigação de fazer, uma obrigação de dar, uma obrigação de pagar, né, dar a quantia certa de pagar. E aí, são essas demandas, são essas decisões que dão ensejo efetivamente a uma atividade executiva. No caso do exemplo que eu dei a vocês, foi determinada a obrigação de fazer, né, a obrigação do meu cliente de efetivamente demonstrar alguns documentos. Então, efetivamente, eu tenho como iniciar uma atividade executiva. Isso é nesses casos, de regra geral, em que eu tenho como efetivamente impugnar esse cumprimento de sentença e alegar a querela nulitatis. Mas existem sentenças que não têm eficácia executiva, porque não se enquadram numa decisão que efetivamente prevê uma obrigação, seja de fazer, de dar ou de pagar. E aí, o STJ entendeu que é possível, mesmo nessas sentenças que não têm eficácia executiva, alegar a ausência de citação por simples petição. Ou seja, quando eu tenho uma decisão judicial que ela revela uma obrigação de fazer, uma obrigação de dar, uma obrigação de pagar quantia certa, ela vai gerar uma atividade executiva. E quando ela gera essa atividade executiva, o requerido, vai ser intimado para cumprir aquela execução, como foi no caso do meu cliente, que finalmente encontraram ele para ele cumprir aquela obrigação de fazer. Então, nesses casos, fica mais fácil se visualizar como se dará essa alegação de nulidade, como já vimos, de acordo com o artigo 525, parágrafo 1º, inciso 1º, e 565, inciso 1º, nós alegaremos esse vício através de uma impugnação ao cumprimento de sentença. Só que, nas demandas em que não existe a condenação à obrigação, certo? Em que, obviamente, não se gerará, via de regra, uma atividade executiva,
Nesses casos, não teria como se impugnar o cumprimento de sentença, porque efetivamente não vai gerar uma obrigação. No caso das demandas declaratórias, né? Existem demandas que são meramente declaratórias, então elas não vão gerar uma condenação, né, a uma obrigação. E aí, o STJ decidiu que nesses casos, como não haverá, em regra, um cumprimento de sentença, para que se possa impugná-lo e nessa impugnação apresentar esse vício, entendeu que esse vício de ausência de citação, seja porque ela efetivamente não existiu, seja porque existiu de forma defeituosa, poderá ser feito pelo prejudicado por uma simples petição a ser efetivamente levada ao juízo que proferiu a decisão, certo? E aí a gente entra já na competência para o julgamento da querela nullitatis. Quem julga a querela nullitatis é efetivamente o juízo que proferiu a decisão nula. Não é como um recurso que a gente vai dar entrada num tribunal. A gente vai apresentar essa petição, seja a impugnação ao cumprimento de sentença, certo? Que você já viu, cumprimento de sentença é feito efetivamente no juízo que proferiu a decisão, mesmo que se recorra, você recorre, vai para o tribunal e volta para o juízo a quo, para ele efetivamente realizar o procedimento de execução, né, de cumprimento de sentença. E aí, quando ela volta para esse cumprimento de sentença, é justamente naquele juízo que proferiu a decisão nula que eu tenho condições de apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, ou se assim não for, apresentar uma petição simples nos casos em que a sentença não tenha eficácia executiva, certo? A competência para julgar a querela nullitatis, seja por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, quando a sentença ela prevê uma obrigação, certo? Ou quando, por meio de simples petição, quando a decisão ela não tiver o caráter condenatório, mas meramente declaratório, quem terá competência para julgar esses tipos de demandas, seja petição simples, seja impugnação do cumprimento de sentença, é o juízo que proferiu a decisão nula, tá certo? E aí, tem uma observação com relação à competência do tribunal. O tribunal será competente para julgar a querela nullitatis quando for o caso de ação originária do tribunal, quando mesmo atuando em competência derivada, quando ele reforma a sentença que indefere a petição inicial através de apelação sem citar o réu. Então aí nós temos nessa exceção dois casos em que o tribunal e não o juiz de primeira instância será competente para julgar a querela nullitatis. O primeiro caso em que o tribunal será competente para julgar a querela nullitatis é quando for uma ação de competência originária do tribunal, certo? Ou seja, é uma demanda que já se iniciou no tribunal. Vamos pensar, digamos aí, numa demanda que seja contra uma pessoa que tenha algum foro, que tenha que efetivamente ser demandado no tribunal. Então, é uma demanda de competência originária do tribunal. Então, nesses casos, ocorrendo um vício de citação, esse vício de citação ocorreu no tribunal e não no juiz de primeiro grau. Então, por isso, se justifica a sua competência para julgar. Mas também tem o segundo caso, que é o caso de competência derivada, em que ele está julgando um recurso e ele vai ter a competência de julgar a querela nullitatis quando? Naqueles casos em que você entra com a apelação chega até o tribunal e aí o tribunal efetivamente julga a matéria. Um exemplo, eu entro com a demanda judicial, certo? E aí não ocorre a citação do réu e o juízo de primeira instância, ele indeferiu a petição inicial. Vocês estudaram isso no semestre passado, certo? Então, ocorreu o indeferimento da petição inicial. E aí, nos casos de indeferimento da petição inicial, o réu não é citado previamente. Por quê? Porque foi dada uma decisão favorável ao réu. Então, para não se prolongar aquela demanda natimorta, porque a petição inicial ela vai ser indeferida, indefere-se sem citar o réu.
Aí o autor apela dessa decisão. O juiz de primeira instância não se retrata, remete os autos para o tribunal. E aí, sem que o tribunal deveria fazer o quê? Citar o réu para que ele apresente contrarrazões, e nas contrarrazões aí ele vai fazer a sua defesa, como faria na contestação. E aí, nesse caso, chegando no tribunal essa demanda e o tribunal verificando que não é caso de indeferimento, se achar que a causa já está a ponto de ser julgada, o tribunal julgar o mérito da demanda, certo? Mas digamos que o juiz de primeira instância não se retratou da decisão de indeferimento da petição inicial e remeteu esse processo para o tribunal e o réu não foi citado nem para apresentar contrarrazões. Ele já não tinha sido citado para apresentar contestação, porque foi uma decisão de indeferimento da petição inicial e, portanto, uma decisão favorável a ele, e nem foi citado para apresentar contrarrazões no tribunal. E aí o tribunal, verificando que não é caso de indeferimento, efetivamente reforma a decisão do tribunal de primeira instância e verificando que a causa já está madura para o julgamento, efetivamente julga o método da demanda. Então, nesses casos em que o julgamento do método ocorreu no tribunal, também a querela nulitate será julgada pelo tribunal.